Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar a história da criação do Linux, mas antes disso eu tenho que falar brevemente sobre o sistema operacional Unix. Eu tenho um vídeo mais completo falando sobre a história do Unix, então se você quiser saber mais detalhes eu recomendo que você assista. Então, muito antes do Linux ser criado, existia o Unix. Foi criado em 1969 por Ken Thompson e Dennis Ritchie. Na verdade, ele já existia antes, em 1965, já tinha sido criado em 1969, que ele estava sendo aberto para comercialização. Então, o Unix era usado nas universidades e, apesar de ser um sistema comercial, o seu código-fonte era disponibilizado para quem comprava o sistema. Então, ele era usado também durante aulas de computação, era utilizado em faculdades, até que esse código-fonte foi fechado. Os fabricantes decidiram que não mais disponibilizariam o código-fonte. Então, o Andrew Tannenbaum, um professor universitário e escritor de vários livros que são usados como referência em cursos de ciência da computação, criou o sistema operacional Minix em 1987. O Minix foi inicialmente criado para uso acadêmico e o código-fonte chegou a ser impresso no livro Sistemas Operacionais Modernos, que é o livro do Andrew Tannenbaum. Inclusive, é bem interessante esse livro, se você tiver interesse em conhecer sistemas operacionais mais a fundo, eu recomendo que você procure esse livro. O nome do livro é Sistemas Operacionais Modernos. Não me recordo agora o nome da editora, mas na internet você consegue encontrar em algum lugar para vender. Você encontra esse livro também em qualquer biblioteca de faculdade que tenha cursos de análise de sistemas, ciência da computação. Na biblioteca da faculdade que eu estudei tinha vários desse livro. Então, muitas pessoas tinham interesse em adicionar mais recursos no Minix, mas o seu criador nessa época se recusou a adicionar novos recursos para poder manter o sistema pequeno e simples. Então, como ele não poderia ser melhorado, o Minix, no seu ponto de vista das pessoas que queriam adicionar muitos recursos, e o Tannenbaum não permitia. Então, em 1991, o Linus Torvalds, que nessa época era aluno da Universidade de Helsinki, na Finlândia, assim como diversos outros alunos dessa época, ele só tinha acesso a um computador com o sistema operacional Unix dentro da faculdade. Isso porque os computadores que eram capazes de rodar o Unix eram muito caros e os estudantes não tinham condições de comprar um computador desse para poder utilizar o sistema operacional Unix em casa. Já o Minix, que podia ser usado sim nos computadores baratos que as pessoas comuns e que os estudantes tinham em casa, ele era muito limitado, já que o Tannenbaum ele recusava que novas funções fossem adicionadas. Então, o Linus teve a ideia de criar um novo sistema operacional, o sistema Linux, e registrou na licença GPL, a licença pública geral, que se trata de uma licença que permite que o código-fonte seja alterado. O Linux sozinho não poderia ser utilizado como um sistema operacional completo, porque o Linux é o núcleo do sistema, o que é chamado de kernel, a parte do sistema operacional que controla o processador, a memória, controla os HDs, controla todo o hardware do sistema. Isso é o Linux, que é essa parte mais complexa do sistema que gerencia todo o hardware do computador. O Linux disponibilizou o código-fonte do Linux na internet e muitas pessoas começaram a utilizar esse código, modificar e adicionar coisas novas. Mas para se criar um sistema operacional que realmente pode ser utilizado na prática, o Linux teve que ser unido
aos softwares do projeto GNU, criado pelo Richard Stallman, que muito antes do Linux ser criado, ele já tinha o projeto de criar um sistema operacional com código aberto. E, de fato, vários dos programas que compõem um sistema operacional já estavam prontos no projeto GNU. Praticamente só faltava o kernel, que eles não conseguiram concluir a tempo. Então, quando o Linux foi criado, o sistema ficou pronto. O Linux foi usado como kernel desse sistema. Por isso, algumas pessoas defendem que o Linux seja chamado de GNU Linux. Como o Linux pode ser alterado livremente, com o tempo, muitas pessoas e organizações sem fins lucrativos e também muitas empresas reuniram o Linux, os programas do projeto GNU, com vários softwares, vários outros programas. Eles reuniram esses programas em pacotes, e esses pacotes são o que conhecemos como distribuições Linux. As distribuições são diferentes porque cada empresa ou cada organização que decidiu criar uma nova distribuição tinham ideias diferentes, eles decidiam colocar aparência diferente, às vezes até o público-alvo era diferente. Então, por isso existe toda essa variedade de distribuições e também todas essas diferenças entre elas. Então é isso, esse foi um resumo rápido. Se você quiser se aprofundar mais e conhecer melhor a história do sistema, eu recomendo que você assista o documentário Revolution OS. É um documentário bem completo sobre o Linux. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu contei a história do sistema operacional Linux e então é isso. Se você quiser saber a história do Unix, também tem um vídeo sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.